Nós vamos falar sobre um assunto que preocupa-nos, né? Obviamente que nós, digo nós enquanto atores sociais, gostaríamos que a nossa Assembleia assim trabalhasse e regulasse o país, é verdade. Mas quando se aprovam um conjunto de leis, muitas leis, e se revogam outras tantas, e parece que se faz um jogo estratégico com aquilo que é a legalidade de um país, preocupa-nos de certo modo. Por que é que nos preocupa de certo modo? Um país forte, Diamantino, é feito por leis fortes, não é? Essa é uma máxima em política que vigora desde então. Leis fortes tornam um país forte. E as leis fortes, ao contrário do conceito que temos cá em Angola, as leis fortes não são leis duras, como, por exemplo, a lei de vandalização de bens e serviços públicos, que cria aqui, como é que eu posso dizer, uma pena, por exemplo, de 24 anos para crimes que não mereciam essa moldura penal. Leis fortes não são leis duras. É diferente leis fortes de leis duras. Leis fortes são leis justas, são leis claras e são leis que são aplicadas a todos. Essas é que são leis fortes. E mais, é importante que essas leis sejam de facto aplicadas, porque de nada vale um país que produz um conjunto de leis, tantas leis, mas no final de contas há segregação na aplicação das mesmas. Ou seja, serve para alguns e não serve para outros. O que é que depois acontece? A gente tem que estar constantemente a produzir leis para forçarmos o país a funcionar. Porque quando as instituições não funcionam, quando a Constituição não é respeitada, quando há pessoas acima da lei, quando não há confiança no sistema de justiça, por mais leis que se criem, o país continua fragilizado. Quando o inverso acontece, por exemplo, instituições que funcionam, Constituição a ser respeitada, até pelo primeiro titular do poder, que é o Presidente da República, a respeitar a Constituição, ninguém acima da lei, ninguém impune, confiança no sistema de justiça, aí o país funciona. O título de exemplo eu gosto muito de usar dos Estados Unidos da América, né, que é talvez o principal pilar da democracia. A Constituição americana foi criada em 1787, só para ter uma ideia. E de 1787 até hoje, não é? Na altura começou pronto, embora tenha entrado em vigor só em 1789, a Constituição americana foi criada em 1787, entrou em vigor em 1789 e tem apenas 7 artigos, só para teres uma ideia. Só tem 7 artigos. E durante algum tempo foram feitas algumas emendas, que levaram a 27 emendas. Essas 27 emendas, esses 7 artigos que criaram os poderes e essas 27 emendas têm sido suficientes para reger o maior país, o maior Estado do mundo até hoje, porque o Presidente da República é o primeiro a respeitar a Constituição e as emendas que a Constituição da República dos Estados Unidos, do país dos Estados Unidos da América tem. Mas em Angola, nós tivemos uma Constituição em 91, tivemos uma em 75, tivemos uma em 91, tivemos outra em 2010, tivemos agora a revisão pontual da Constituição. É a mesma, mas com uma revisão pontual. A mesma entre aspas. Mas no final de contas, ainda somos forçados a produzir um conjunto de leis que, tendo eu, seriam desnecessárias. Vejamos só, estamos às portas das eleições e maior parte das iniciativas legislativas propostas na Assembleia Nacional, o segundo maior grupo parlamentar, que é o grupo parlamentar da UNITA, quase sempre vota contra. E veja de quem são as iniciativas legislativas na Assembleia Nacional. A maior parte delas são do Executivo. Por que o Executivo tem que se preocupar tanto em propor leis à Assembleia Nacional quando lá há grupos parlamentares que produzem menos leis do que o próprio Executivo? Levanta uma suspeita. Estará o Executivo preocupado na manutenção do poder? Eu acho que sim. Porque se não fosse a preocupação do Executivo na manutenção do poder, entendo eu que os grupos legislativos, os grupos parlamentares, perdão, deviam ser os entes que mais iniciativa legislativa deviam ter, porque são eles que foram eleitos para produzir lei. O Executivo foi eleito para governar.
O executivo foi eleito para governar. Quando temos um país que o executivo, que devia ter ações executivas, é o maior produtor de leis, então começa logo a suspeita de que provavelmente essas leis estejam a ser preparadas para a manutenção do poder e não propriamente para regular um Estado. Mas de forma introdutória, eu vou terminar aqui, depois vamos de forma discriminada, lei a lei, entender a necessidade do surgimento delas, a aplicabilidade e o respeito por parte de quem as propôs. Muito obrigado, José de Freitas. Saúdo cordialmente o Justo Pompeu. Bom dia e bem-vindo. Muito bom dia, Diamantino. Bom dia, Geo de Freitas. Bom dia, obrigado. Bom dia aqui o nosso sociólogo. E também gostava de estender essa saudação aos nossos ouvintes a partir de casa. Não sei se o sinal está a chegar com alguma qualidade, mas eu aqui consigo ouvir. Queria, antes mesmo de fazer a minha introdução, estender aqui um abraço à família do nosso colega e amigo Eduardo Chitungo, que esteve aqui conosco também aqui no programa do Jango Cultural. Estivemos aqui juntos a debater sobre a lei das eleições, o novo estatuto orgânico também da CNE. A esta família, então, endereço o meu abraço fraterno e dizer que estamos juntos e que Deus os console. Bom, uma nota também que gostava de fazer aqui é que os temas são de facto bastante sugestivos, são renhidos também, como se pode dizer. Vale ressaltar que estarei aqui, estou em nome próprio, não em representação de nenhuma instituição política, religiosa, nem de outro cariz, e serei responsável pelo que aqui disserem. Bom, o primeiro aspecto que nós temos aqui é a análise da lei das fake news. Uma lei que, para nós, enquanto juristas, achamos que terá vindo colmatar alguma lacuna existente no nosso ordenamento jurídico, porque consideramos que encontra algum respaldo legal no artigo 40 da Constituição da República de Angola, artigo que fala da liberdade de expressão, respaldo este que também vai encontrar alguma limitação no mesmo artigo 40, no seu número 3, quando fala da questão do bom nome, questões ligadas à honra, à reputação, à imagem, à reserva da intimidade da vida privada e familiar, à proteção da infância e da juventude, segredo de Estado, segredo de justiça, segredo profissional e demais garantias nestes próprios direitos previstos. De resto, esta lei apresenta algumas características. É um documento tecnicamente estruturado, constitucionalmente sustentado, politicamente necessário, socialmente relevante, compatível com os desafios da era digital, preservando simultaneamente a liberdade e a segurança da própria soberania do Estado, que é Angola. Pois é uma lei que estabelece um regime jurídico de medidas preventivas e de responsabilização pela produção e divulgação de informações falsas na internet. Esta mesma lei tem, conforme dissemos, tem maior respaldo, e o que se calhar poderíamos trazer aqui como sendo uma crítica ao próprio direito de liberdade de expressão, no artigo 40, conforme já deixamos ficar aqui claro, no artigo 40 da Constituição da República de Angola. É uma lei nova, podemos assim considerar, mas é uma discussão antiga. Reparemos que existe também alguma análise comparativa relativamente a outros estados que já se terão batido com a questão das falsas informações, porque bem no fundo
o relatório que sustenta a mesma lei apresenta aqui alguns dados no sentido de que as falsas informações criam danos não só para aquela pessoa a que a informação é atingida, mas também ao próprio Estado, às famílias, e cria danos irreversíveis. Justo, Pompeu, estas leis respeitam plenamente as garantias constitucionais das liberdades fundamentais? Sim, respeitam porque nós falamos aqui, trouxemos aqui o respaldo legal, que é o próprio artigo 40, que acolhe a mesma lei, o artigo 40 da Constituição da República de Angola. Porque Diamantino, repare que tanto eu como Diamantino provavelmente já teremos sido vítimas de alguma informação que não tenha carregado consigo alguma verdade, e isso terá trazido algum dano, não só dano moral, como também alguns danos psicológicos que poderão ter trazido alguma baixa na produtividade das nossas atividades. Mas eu estava aqui a fazer uma análise comparativa antes de me cortar. A Alemanha, por exemplo, tem também a lei que fala da questão das falsas informações, que chega até a apresentar uma multa de 500 milhões, ou seja, 50 milhões de euros para aqueles que difundirem alguma informação que não seja verdadeira. Temos o caso da Malásia. A Malásia aprovou a sua lei em abril de 2018. Esta lei estabelece e criminaliza a publicação de falsas informações. A Itália, em 2017, também aprovou uma lei semelhante, onde aplica uma multa de até 5 milhões de euros. E isso nos casos mais graves. Estamos a falar não só de informações divulgadas a nível das plataformas digitais, como também informações que veiculam do ponto de vista físico. Eles aplicam penas muito, mas muito pesadas. E, em gesto de introdução, para terminar, esta mesma lei também diz que a aplicação da medida penal é gradual, ou seja, olha para os danos que a intenção do autor da ação terá causado, não só a um indivíduo, como também à própria sociedade. Penso que em gesto de introdução eu paro por aqui. Muito obrigado, saúdo igualmente. Doutor Momeu, muito bom dia, bem-vindo. Muito bom dia. Espero que não tenha havido nenhum constrangimento ou atraso por causa da nossa chegada um pouquinho tardia, por motivos mais ou menos pessoais. Talvez eu encontre uma maneira de historiar um bocadinho essa questão de notícias falsas, já que na verdade ou tudo são notícias falsas ou tudo são notícias, simplesmente notícias. Noah Harari colocou todo o conhecimento bíblico e todo o conhecimento cristão em dúvida em relação às notícias falsas e achou que toda essa construção era apenas uma construção humana que tem a ver com imaginações. Os homens criaram aquilo que efetivamente os conduz hoje por meio da falsificação. E isto é apenas repetição do que Karl Marx disse quando colocou em dúvidas a própria religiosidade. O que nós estamos aqui a querer dizer é que, infelizmente, surge de novo aquilo que eu vou chamar de susto governativo. É apenas um susto da governação. As governações do mundo que também estão a tentar contra esta que vamos chamar de nova mídia, nova forma de fazer mídia,
estão fazê-lo porque simplesmente estão assustados com o tempo, completamente assustados. Tudo que defendem é falso e porque vai se repetindo esta febre sempre que surgem elementos novos e há uma tendência de controle da mente das pessoas. Eu me explico. Quando surgiu a mass culture, quando surgiu a cultura de massas, e também esta cultura de massas evoluiu para a mass media, portanto, a mass média, os governos do mundo, assustados com a mídia na altura, que era composta por rádio, jornal escrito, no caso press, e a TV, a televisão, eles com medo de que isto desestabilizaria governos, etc., procuraram controlar. Porque no que consta da história humana, a rádio não foi inventada por nenhum governo do mundo. Nem a rádio, nem o jornal, nem a televisão foram inventados por algum governo do mundo. E a evolução humana e a capacidade de cada pessoa, que foi construindo teorias, que foi construindo conceitos, que foi construindo elementos científicos que, experimentando, foram dando resultados muito claros, é que criaram esses elementos. Só que esses elementos põem em xeque a possibilidade, entre aspas, de estabilidade governativa. E então a mídia foi sempre um elemento de poder. E como elemento de poder deve ser controlado por aqueles que possuem o poder. E assim é que os estados do mundo hoje, completamente assustados, como ficaram assustados com a mass culture e com a mass media, eles inventaram um tipo de discurso que coloca o cidadão mais ou menos com receios de usar os próprios meios que ele evoluiu. Achamos que é só por causa destes que a lei de disseminação, que nós chamamos lei de fake news, felizmente não é assim que o Estado denomina. Ele denomina em português. Não existe em Angola uma lei de fake news, existe uma lei de disseminação de notícias falsas pela internet. Qual é o instrumento aqui que está a se combater? É a internet. Por que a internet se combate? Porque hoje a comunicação, a mídia saiu do âmbito de grupos, ou seja, da família, das classes sociais, das empresas, das organizações e das comunidades pequenas, como era com a rádio, com a televisão e também com a pressa. Doutor, saiu deste âmbito e já veio do âmbito mais particular. Hoje, cada pessoa é um potencial criador, é um potencial difusor da notícia. Doutor, para terminar a sua abordagem, portanto, com a aprovação desta lei, como equilibrar a responsabilidade informativa e liberdade de imprensa? Olha, na verdade, o equilíbrio é feito pela própria sociedade e também com os governos. É por isso que os governos estão preocupados. Primeiro criaram uma lei Minfix, é isso? Uma lei Minfix, que nos parece que era suficiente, porque tem tudo o que esta lei pode ter, o que esta nova lei pode ter. Esta lei é uma lei de posição de força, é uma lei que
que impõe uma certa autoridade de você não usar das liberdades que tem como pessoa por quê? Porque agora com a internet você como pessoa tem, como disse anteriormente, é um potencial informador, é um potencial criador, é um potencial tudo. Aqui repetir que se leis deste tipo continuarem, vão inibir as pessoas a criatividade. Porque em algum momento as teorias criadas por todos os cientistas do mundo eram falsas e foram combatidas. As pessoas têm que ter criatividade, têm que se deixar as pessoas pensarem. Hoje o que pensamos que é falso, amanhã vai ser verdadeiro e solução para determinados problemas. Muito obrigado, Dr. Memória. Podemos perseguir exatamente esta capacidade das pessoas criarem. Muito obrigado, Dr. Memória Pica, por esta nota. Saúdo cordialmente Alcídio David, jurista. Muito bom dia, bem-vindo. Bom dia, companheiro Sangueiro. Bom dia também aos meus colegas de painel. Pedido desculpas, sobretudo, aos nossos ouvintes que não sabiam que o Alcídio viria 25 minutos mais tarde, mas a produção sabe disso. Portanto, e até porque jornalista, venho nessa qualidade também, jornalista não atrasa. Estes 25 minutos muito bem, já foram de conhecimento da produção. Exatamente. Alcídio David, 3 temas acompanham-nos nesta conversa. O novo quadro jurídico de funcionamento, aliás, a lei que regula a disseminação de desinformação nos meios digitais, conhecida como lei das fake news, o novo quadro jurídico de funcionamento e fiscalização das organizações não governamentais, igualmente a revisão do regime das carreiras militares. Em gesto de introdução. Bom, vamos começar por esta proposta de lei contra as informações falsas na internet. De facto, é um assunto muito importante para analisarmos. Hoje, no mundo globalizado e com o uso da internet, é um assunto de destaque em todo o mundo. Do meu ponto de vista, uma lei contra as falsas informações de per si não é mau. Porém, é importante analisarmos se depois esta lei vai, digamos, limitar outros direitos e liberdades fundamentais. Ali está a questão. Porque, na verdade, nós podemos não ser produtores e veiculadores de informações falsas, mas podemos ser vítimas de informações falsas. Portanto, é um assunto que interessa a todos. Aqui o importante, eu acredito que de facto, debater a proposta. Portanto, espero que na especialidade os nossos representantes, os deputados, tenham esgotado ao máximo, tenham debatido até exaustão todos os meandros desta proposta, para que após a sua aprovação final tenhamos um diploma, tal como disse no início, que não possa de facto limitar direitos e liberdades fundamentais. Agora, aqui uma situação, portanto, tivemos a oportunidade, claro, de ler a proposta, a questão que se coloca, por exemplo, quanto à penalização, a responsabilidade criminal. Portanto, há muita discussão sobre o agravamento, fala-se, por exemplo, de uma responsabilização penal que pode ir de 1 a 4 anos, depois de 1 a 8, enfim, até 10 anos. Portanto, coloca-se aqui a questão dessa moldura penal relativamente à produção e veiculação de informações falsas na internet. Há quem diga que isto pode, de certa forma, do ponto de vista psicológico, inibir as pessoas de poderem produzir algum conteúdo e veiculá-lo pela internet, nas mais variadas plataformas, porque podem exatamente ficar com aquele receio, aquele medo de que depois a informação pode ser dada como falsa e depois serei responsabilizado, e não só a produção, mas como, por exemplo, a partilha dessa informação que depois pode ser dada como falsa, e já vi pessoas a dizerem que agora provavelmente ao estarem nas redes sociais não tem que pressionar muito o dedo, porque as tantas clicou no botão de partilha e arranja problemas. Exatamente. E Alcídio David, esta afirmação não corresponde com a verdade?
que haverá uma redução de querer, portanto, partilhar as informações ou publicar as informações nas redes sociais? Portanto, não é taxativo, é uma possibilidade. Portanto, são conjecturas que se fazem, né? Porque também tem uma outra situação, o Sangueve. É preciso todos nós termos uma maior cultura jurídica, ou pelo menos sabermos exatamente dos nossos direitos e deveres. Porque se eu souber exatamente os meus direitos, a liberdade de expressão tem tutela constitucional. Todos nós, não é? Todos nós podemos exprimir as nossas ideias, podemos exprimir os nossos pensamentos, só que também a própria Constituição estabelece já limites legais. Creio que é o número 3 do artigo 40. Salvo erro, vai exatamente limitar esse direito fundamental, no sentido de não ferirmos a honra, o bom nome, a imagem, a reserva da intimidade da vida privada de outras pessoas. Eu penso que deve ser assim, né? Nós podemos e devemos participar ativamente da vida pública com as nossas ideias, com as nossas opiniões. Podemos claramente fazer as nossas críticas aliás, é mesmo com as críticas que as coisas melhoram. Nós podemos fazer as nossas críticas a quem quer que seja. A quem quer que seja, nós podemos fazer as nossas críticas, mas só que ele está dentro da legalidade. Ou seja, a minha crítica não pode depois violar outros direitos e liberdades fundamentais dos outros, mas podemos fazer a nossa crítica. Tal como disse, aqui o que podemos depois discutir é a questão das penalizações, que pessoalmente creio que é um bocadinho mais agravada, mas... Exatamente. É mesmo para terminar, portanto, o Alcido David também é jornalista. Com a aprovação, a execução com a aprovação desta lei, os profissionais de comunicação social poderão exercer a sua função livremente ou terão receio de querer fazer mais por conta mesmo desta, que se porventura falhar, podem incorrer ao crime? Aqui, Sangueve, nós poderíamos, com essa questão, analisar os diplomas legais da comunicação social. Nós temos a lei de imprensa, portanto a lei número 1/17 de 23 de janeiro, temos o Estatuto dos Jornalistas, a lei número 5/17 também de 23 de janeiro, que, portanto, regem exatamente o exercício da profissão. Porém, devemos reconhecer que há um vazio legal relativamente à mídia digital. Há um vazio legal sobre esta matéria. E, por exemplo, se nós estivermos a produzir um determinado conteúdo, portanto, num órgão tradicional, e também este conteúdo é veiculado numa plataforma digital, na internet, depois podemos aqui agora analisar que também pode ser alvo, pode ter conexão com essa lei que vai ser aprovada. Agora, aqui devemos ver exatamente também a questão até que ponto essa informação é falsa, por exemplo, vinculada por um órgão de comunicação. Porque há daquelas situações que nós, por exemplo, o governante prometeu que vai fazer isso e aquilo. Nós passamos essa informação, mas depois, por exemplo, com o andar do tempo, não acontece. Veiculaste uma informação falsa. Não. O jornalista não veiculou uma informação falsa. O jornalista fez uma citação. De acordo com o governante X, de acordo com o ministro X, aconteceu assim. De acordo com a... O jornalista cita a fonte. Então o ministro... Agora, aí, mas aqui... a informação falsa. Bom, tem que se ver também, do ponto de vista conceptual, do ponto de vista doutrinário, o conceito dessa informação falsa, depois o conceito legal, se uma promessa política não cumprida também informação falsa. Vamos ver também aqui, por exemplo, depois podemos aqui analisar em termos de conceito, se é informação falsa ou uma informação que tem a ver com a vida de um gestor público, por exemplo, que está a ser acusado de ter desviado um bem público, mas que depois ele se sente manchado e abre um processo contra o profissional, dizer que essa informação não corresponde com a verdade. Mas se o jornalista, neste caso, tratou a informação com todos os pressupostos que a lei exige, claro que não será responsabilizado. Não será responsabilizado porque fez aquela informação em nome do interesse público e cumpriu com todos os pressupostos. Aliás, salvaguardou o princípio da presunção da inocência, não disse que é
Portanto, é criminoso, suposto criminoso. Quer dizer, então aí o jornalista não tem como ser responsabilizado. Muito obrigado, Alcide David. José de Freitas, a vitalidade de uma democracia mede-se pela liberdade dos cidadãos participarem, organizarem-se e expressarem-se opiniões. Qualquer lei que toque esses espaços influencia diretamente o futuro da nação. Portanto, até que ponto, José de Freitas, na sua análise, ou melhor dito, estas leis representam o avanço institucional ou um reforço de controle estatal? O combate à desinformação pode colidir com a liberdade de expressão? Está a colidir. Nessa lei está a colidir. Atenção, eu disse na minha nota introdutória e reitero aqui. Os regimes autoritários, eles tendem sempre a produzir muitas normas e decretos para controlarem as sociedades. Eles regulam fortemente a imprensa, controlam os partidos políticos, até na oposição, controlam as manifestações, usam as leis como instrumento de poder, não usam... As leis devem existir para proteger direitos. As leis não podem existir como um instrumento de poder. Agora, eu entendo que está-se a fazer com o artigo 40 o mesmo que se fez com 43. Ou seja, tu és livre de te manifestares, mas depois vem uma lei, a lei 16/91, que nenhuma manifestação é autorizada em Angola. Nenhuma. Só as de apoio, aliás, não vou dizer nenhuma. A Constituição te diz que tens liberdade de manifestação, mas na praxe só saem as manifestações de apoio. Todas as manifestações de protesto encontram um apoio legal para não serem realizadas. Isso assim está a matar a democracia de um Estado. O mesmo está a acontecer agora com a lei da liberdade artigo 40, né? Liberdade de expressão e de informação. A liberdade de expressão está a acontecer exatamente a mesma coisa. Querem pegar numa liberdade fundamental e controlá-la ao ponto de que a pessoa só deve expressar aquilo que convém a quem detém o poder. Porque vejamos, o Pompeu disse que apoia pela sua intervenção, mas nós já temos no Código Penal angolano, já prevê crimes contra difamação, injúria e calúnia. Já está lá previsto. Tem a lei da imprensa que o Cídio citou, e muito bem. Tem até a própria lei de segurança de Estado que também já prevê a produção, prevê já a questão de produção de informações que lesam o Estado. Tudo isso que querem pôr aqui nessa nova lei, já as leis anteriores já prevêem isto. Não havia necessidade de se produzir uma nova lei, que até o proponente não sabe bem o que quis propor. E eu disse no princípio que essas leis que são propostas pelo Executivo tendem a manter, e principalmente às portas das eleições, tendem a assegurar a manutenção do poder. Vejamos só. Definições, artigo 3º dessa lei. A linha F, a linha JKL, a linha L. Fake news ou notícia falsa. O que é a definição? É a disseminação deliberada de informações falsas. Estás a ver? Todas as outras definições até fazem sentido, mas quando chega aí não faz sentido. Então fake news é a produção ou a disseminação? Estás a perceber já como é que começa o equívoco? Então o Dr. Memória publicou alguma coisa. Eu achei interessante, partilhei. Eu caio no âmbito de fake news, porque partilhei o que o Dr. Memória... Porque eu estou a disseminar uma informação. Se eles garantirem que aquela informação é falsa, o Alcídio, todos que partilharem aquela lei, vão cair no âmbito da fake news. E não pode um crime ser conexo para milhares de pessoas só por terem partilhado. Não faz sentido. O crime é por quem cometeu. Nós não podemos ser coautores do crime do Dr. Memória, porque nós vimos a informação. Até eles querem que eu espere até aquela... Onde é que eu vou buscar instrumentos para confirmar que aquela informação é verdadeira ou não? A título de exemplo, e vamos falar mesmo as coisas como devem ser. Processo eleitoral, porque essas leis são para o processo eleitoral que se avizinha. Se o Dr. Memória partilhar na página dele uma ata síntese de uma assembleia de voto rasurada ou que houve alguma máfia naquela ata, nenhum de nós vai ter coragem de partilhar aquela ata, porque vamos cair todos na questão da fake news. Porque aquela ata, se for arquivada, se ninguém conseguir mostrar a ata original como prova material da nossa publicação, todos nós vamos estar arrolados no crime de fake news. Esse medo que nós temos
E veja mais à frente nos artigos 28, né? 27 primeiro, o artigo 27, estou a ler aqui a proposta porque ainda não foi aprovado. Artigo 27, as penas, né? Responsabilidade criminal. Aqui vamos ler só o ponto. Vou ler aqui o ponto 2. A linha C. Tem mais 2 Sim, a linha C. Exatamente. A pena vai de 2 a 10 anos quando compromete a segurança nacional ou a integridade de processos eleitorais. Ele nem teve mais como esconder o que lhe levou à produção dessa lei. Meteu mesmo tal artigo que, para não deixar dúvida, estás a ver? É para isso que essas leis são produzidas. 2 a 10 anos e é a maior moldura penal. As outras estão 2 a 6, 2 a 8, mas aqui 2 a 10, a maior moldura penal é quando compromete a segurança nacional e a integridade de processos eleitorais. Vamos ser sérios. E vem na agravante que diz que apenas são agravadas, né, quando envolve a linha C do artigo 28, quando envolve funcionários públicos no cometimento de crime. Ou seja, eu até poderíamos demorar aqui mais tempo nisso, mas a questão que nos leva a isso é muito simples. O cidadão deve ser livre de expressar as suas opiniões. E o doutor Memória disse muito bem. Aliás, se vocês estão lembrados, em 2021, às portas das eleições de 2022, não sei qual dos Bentos, me escapa agora se é o Cangamba ou o Bento, não sei se é Bento ou Bento Cangama, mas fez uma afirmação na altura de que as redes sociais são controladas por quem? Pela UNITA. Ele disse claramente que as redes sociais são da UNITA. Então Angola entendeu que o espaço das redes sociais não está controlado por quem detém o poder. E era preciso criar uma lei para eles controlar esse espaço que não devia ser controlado. Aliás, esse espaço é controlado nas ditaduras. Nas democracias, o espaço das redes sociais não deve ser controlado pelo regime. Mas como entenderam que é um espaço que eles não controlam e precisam controlá-lo por conta do processo eleitoral que havia de manutenção do poder, então, infelizmente, criaram essa vergonha de lei que nem eles mesmos conseguem sequer definir os conceitos para a fundamentação da produção dessa lei. Eu acho que não havia necessidade, doutor Pompeu, porque a lei há já um suporte legal suficiente para que as pessoas... Eu entendi a tua preocupação, que o bom nome, salvaguardar tudo isso, mas isso tudo já está salvaguardado no nosso... Talvez uma revisão das leis já existentes, mas a produção dessa lei, a meu ver, não faz sentido, não há razão de ser, senão para os pontos que eu citei aqui, que tem a ver com escrita manutenção do poder. Muito obrigado, Gê. Vamos agora olhar para o novo quadro jurídico de funcionamento e fiscalização das organizações não governamentais. É Justo Pompeu. Bom, eu queria também dar um ultimato relativamente à questão da lei das falsas informações. Muito bem. Assim, em gesto de conclusão, penso que essa lei não vem restringir talentos, não olho assim, acho que essa lei vem mais regular a forma de atuação no espaço público, porque devemos perceber que a atuação no espaço público deve encontrar alguma diferença com uma atuação num espaço particular. E é necessário sim que existam regras que é para se expor alguma informação, algum conhecimento relativamente à vida de uma sociedade, de uma pessoa e do próprio Estado. E esta mesma lei também já traz aqui alguma distinção relativamente a informações falsas, informações enganosas, crítica política e até a produção jornalística legítima. Eu falo principalmente dessa questão última, que é a produção jornalística legítima. É quando perguntou ao Alcídio se essa lei não viria a limitar aquilo que é a atuação dos jornalistas. Eu penso que se olharmos para aquelas que são o glossário, a lei traz algum glossário, se olharmos para as definições que traz esse glossário, vamos perceber quando é que um jornalista pode incorrer a uma falsa informação, quando é que está de facto a uma produção jornalística legítima. E o Geo também falou aqui, por exemplo, da questão de que geralmente, e tem alguma razão de ser, geralmente esse tipo de leis aparecem sempre em contextos eleitorais, e é verdade, e não é só o caso de Angola. Por exemplo, os Estados Unidos, não fala-se dessa limitação ligada à liberdade de expressão, nem muito menos à vinculação de informações, por conta da força que tem a primeira emenda da Carta dos Estados Unidos, da Constituição dos Estados Unidos,
Mas os estados dentro do próprio Estados Unidos já têm encontrado algumas dificuldades quando acontecem os processos eleitorais de forma particular, têm sempre encontrado alguma forma de evitar que os cidadãos façam veiculação de informações falsas, porque parece que é a visão dos próprios governos que durante o período eleitoral as falsas informações fazem muito mais mal do que antes ou depois do próprio processo eleitoral. Então é uma preocupação, sim, principalmente dos próprios governos, porque tem essa tendência de saber o que é que os cidadãos fazem, como fazem e por que fazem, que é para que não tenham danos muito grandes e que depois não consigam, de facto, minimizar esses mesmos danos. Agora, olhando aqui para a lei das ONGs, que os brasileiros chamam de ONGs, eu penso que essa lei também vem regulamentar o funcionamento, a transparência e supervisão destas entidades, principalmente para o combate do branqueamento de capitais, o financiamento ao terrorismo e o exercício, o regime jurídico do exercício da atividade e funcionamento dessas organizações não governamentais que operam em Angola. A mesma lei traz aqui também alguma diferença existente entre uma ONG nacional e uma ONG estrangeira. Penso que a maior preocupação, conforme diz também o relatório de fundamentação, é mesmo a questão ligada ao uso dos fundos que essas organizações têm vindo a ter. Porque o proponente da lei acredita que se existe alguma limitação para os partidos políticos na aquisição de determinadas verbas, principalmente que tenham como fontes instituições estrangeiras, também havia toda a necessidade de as associações, tanto associações nacionais como internacionais que operam em Angola, terem de ter também, de certo modo, esse controle. As instituições, algumas delas, para que possa, se calhar, ter algum domínio e controle de tudo o que vier a se fazer dentro dessas mesmas associações. Mas, sobretudo, é importante nós percebermos que
Para a defesa do Estado, devemos estar todos preparados e prontos, uma vez que, como já se tem dito muitas vezes, todos contamos para tanto alavancarmos não só a nossa economia, como para a proteção da nossa própria soberania, porque muitas das vezes o que acontece de desordem, podemos também considerar assim, muitas vezes tem como base algumas associações ou organizações não governamentais que aparecem a princípio com vestes de bons samaritanos, quando no final apresentam as suas garras verdadeiras, criam alguns constrangimentos de difícil conserto. Então penso que é mais uma lei que vem não só regulamentar, como também tentar trazer aqui a prevenção de situações que podíamos evitar. Muito bem. Doutor Memória, do ponto de vista social, importa compreender como estas reformas podem influenciar a organização comunitária e a solidariedade social. As comunidades vulneráveis podem ser afetadas pela limitação da atuação das organizações não governamentais, doutor Memória? Eu não sei se já terminamos de facto de falar sobre fake news, não sei. No entanto, se me permitir um minuto, talvez eu a origem em inglês. Mas fake news só aparece no momento em que Trump ganha primeira vez eleições, porque é uma construção feita, é uma construção arranjada e feita pela esquerda, no caso, para desmerecer a caminhada da direita. O que se pensa naquele momento é que se produza um conjunto de informações, e isso é que a internet hoje faz, e também os governos autoritários, cria-se um conjunto de informações falsas e verdadeiras, confusas, etc. E todas essas informações não entram na cabeça da pessoa e conseguir interpretá-las e dar cunho de verdade ou mentira. Ali aparece o Deus da verdade, que é o próprio Estado, para definir o que é a verdade naquele conjunto todo. Às vezes a verdade é a maior mentira. Ali sim, o Dr. Alcides Tropos, né? David, em relação aos governantes e também a própria verdade que eles produzem, é sempre mentira. Você, quando promete alguma coisa e não cumpre, não importa um foro, você é mentiroso. Você diz assim, vai dar água para todos, não dá. Você é mentiroso. Seja você Nações Unidas, que isto vem das Nações Unidas, água para todos até o ano 2025, 2030. Você é mentiroso. Sim, doutor, já vai continuar. Desculpa, doutor, já vai continuar. E nesses casos, nós os jornalistas, tão logo, portanto, o prazo prometido passe, nós os jornalistas temos a responsabilidade de ir novamente aquele que prometeu, o gestor público, e procurar saber daquele porque que não cumpriu aquela promessa
Mas não vão. Não, pode até ir. Pode ir. É assim que tem que ser. Devia ser. Cobrar, portanto, prometeu a construção de 12 escolas Em durante o ano 180 2026. dias. Os 180 dias Terminou a obra, o terminar. prazo da obra. Vocês nunca O vão lá. jornalista tem de ir novamente ao gestor público, ao governante, e procurar saber porque é que aquela promessa não foi Deviam cumprida. ir. Agora, Dessa não, vez, mas no tem que ser- estádio tem que mesmo ser do assim. Mambro, passou Tem que o ser prazo, assim. nunca, nessas coletivas de empresa, nunca vos vinha Tem. perguntarem por que é que passaram do prazo da entrega da obra. Vocês nunca perguntam Mas isso. tem de ser assim. Devia ser. Devia ser assim. Tem de ser assim. Tem de ser assim. Depois, A mentira só não que deixa de ser mentira só porque você Eu veio tô a a perguntar. perguntar. não deixa de ser mentira. Estou a dizer a parte, né? A nossa parte enquanto jornalistas, voltar a questionar porque é que aquilo não foi feito. Só que no texto jornalístico, não é? Eu não vou dizer o ministro mentiroso, mas o cidadão que acompanha vai chegar à sua conclusão. O cidadão vai fazer o juízo. Sim, Exatamente. concordo. Vamos tentar concordar com o troco, mas o que é David. Este é David. Com David. Meu Deus. Ok, eu peço desculpa. Não, sem Então, problema. Sem problema. quando cola um nome a gente não consegue esquecer. Então, o que existe de facto é que a mentira não se salva porque o jornalista foi de novo. Continua a ser mentira. E aqui é onde existe a fragilidade e o perigo desta lei. A lei diz que você é criminoso, porque a lei chama-se disseminação. O Não é ministro produção. disse, mentiu, é mentiroso. E você disseminou. A lei chama-se disseminação da informação. Eu penso que aqui, eu não sei se é quem produz que não entende bem o tal português também. Não, Nós temos eles muita queriam mesmo, dificuldade doutor, de língua portuguesa. Eles querem mesmo também. responsabilizar os que partilham. Exato. A ideia foi mesmo essa. Exato. Eles entendem. Jornalistas não deviam estar à vontade com Esta uma lei lei. dessas. Sim. Nenhum jornalista, pelo menos, também é normal, não está escrita em Ubuntu, né? Talvez tivesse escrita em Ubuntu, nas nossas línguas natais, talvez entendêssemos a essência de cada palavra. Porque disseminação não é produção. Doutor Memória, faltou algum cuidado ao implementar esta lei? Por causa da existência de inúmeras leis e porque o poder pode até ser controlado, mas não pela vergonha como uma lei destas. Pode ser controlado, encontre-se outras formas de controle de poder, mas esta forma é a mais desprezível que os governos podiam usar. Não podiam usar este tipo. E os jornalistas não deviam estar descansados, porque a lei... Estão descansados? Estão completamente descansados. Se eu olhar para si o que dizes, se eu olhar para si o que dizes, O sindicato dos jornalistas está quieto diante Não, disso. na nossa introdução, né? Portanto, na minha introdução, eu disse que portanto, um espaço aberto, internet, as pessoas têm a liberdade de expressão, um direito fundamental, com tutela constitucional, tudo muito bem. Só que também disse que é necessário que as pessoas exerçam esse seu direito respeitando o direito de outrem. Portanto, A lei é só para isso. Agora, exatamente, percebo também. Sim, não havia de ser nesse por sentido, isso, a preocupação é essa, por não há isso, não, necessidade sim, de nova lei. por isso é que também depois chamei a atenção à responsabilização penal, Sim. que eu entendi que de facto É excessivo. é excessivo. Até porque exatamente. o Pompeu E- citou aqui exemplo de vários países, Sim. mas se fores ver aqueles países todos que citaste, Alemanha é só multa. Remoção do conteúdo em 24 horas, caso não, multa. Estados Unidos, por causa da primeira emenda, quase que está difícil combater essa questão de fake news, porque a emenda já diz que as pessoas são livres de falar o que quiserem. A Malásia é que tem pena até 6 anos. E a China, a própria proposta de lei diz que a China tornou o Estado autoritário com a lei que produziu. Quer dizer que a nossa própria proposta de lei reconhece que a produção de uma lei dessa natureza tornou a China um Estado autoritário. Se fores lá ver, eles falam isso. Quer dizer que os países que estão preocupados com a divulgação de fake news encontraram um meio termo para amenizar. Ok, falou mal de alguém, está comprovado, vais indemnizar essa pessoa. Agora, até 10 anos,
por conta de um processo eleitoral. Quer dizer, Olha, no final. a lei é que eles estão a se revelar. Exatamente, no final. é mesmo, exatamente. Doutor Moreira, para terminar, indo à questão, portanto, fazendo uma colação portanto, da lei das fake news e o novo regime das organizações não governamentais? No final, a cidade global está na internet. Não controlas a cidade global, a não ser que você seja um ditador sem dimensão. Continuamos cidades materialmente, isto se controla por estados, mas a cidade global não se controla porque é o mundo todo. O mundo você não controla com uma lei. É isso que os Estados Unidos, eles próprios, os produtores e promotores disso, perceberam. Por isso é que a área da internet não se devia controlar e os Estados Unidos não a controlam. E eles e o próprio proponente, eu já disse que todos. Exatamente, para Então, terminar. tudo isto agora se transporta para a lei das ONGs. É simplesmente transportar um comportamento, uma forma de proceder de um Estado autoritário para aqueles que aparentemente são diferentes, pensam diferente, intervêm diferente. Porque da mesma maneira que a sociedade civil intervém nesse espaço, porque onde encontraram uma brechazinha para poderem se acomodar, as organizações não governamentais a princípio não seriam organizações do Estado, logo a serem controlados pelo Estado. Essas organizações não são organizações terroristas, meu Deus, não se pode confundir. O terror, você tem que ter formas de controlar, é por isso que existe PIRI, que quando está a olhar para as pessoas, no caso da Angola, ele sabe que não, o olhar do homem, a maneira como está a andar, deve ser perigoso. Isto aprende-se nas escolas que eles têm de segurança. Agora, perseguir organizações que não têm a marca, eles próprios aprovam, antes mesmo de ser organização, aprovam, dão um documento, fazem não sei o que, depois acusam de terrorismo. Não pode ser. Isto é como, por exemplo, acusar um certo tipo de grupo familiar, etc. Como terrorista, não faz sentido. Muito obrigado, doutor Memória. Latino, só 20 segundinhos. Lembra o que eu disse no princípio, né? De que as leis fortes, um país forte é feito por leis fortes e pela capacidade de respeitar essas leis. Essa lei, para terminar, para fecharmos esse capítulo da lei sobre as fake news, essa lei é uma armadilha até para o próprio produtor. Só que tem uma coisa, ele está no conforto de não se sentir obrigado a cumprir essa lei. Ele sabe a quem vai aplicar essa lei. Porque se fosse justa medida aplicável a todos, se não houvesse impunidade, se não houvesse pessoas nesse país que estão acima das leis, eles próprios não aprovariam essa lei. Porque o Estado, disse muitas vezes isso durante a discussão, o Estado é o maior produtor e os órgãos de comunicação pública são os maiores disseminadores das fake news, estamos nessa definição. Mas como eles sabem que não vão ser imputados, não vão ser responsabilizados com base nessa lei por conta da excessiva impunidade que o país tem, então eles produzem, eles sabem por que produziram, para quem produziram e quando a vão aplicar. E não é para eles, tenha certeza. Isso não é uma lei para tornar um Estado forte, é uma lei para a manutenção do poder, que isso fique muito claro. Muito bem, vamos terminar com o senhor David. Que são criadas condições para a interação com o exterior através de terminar 931127478. Ó, senhor David, vamos concluir. Relativamente às ONGs, mas também fazendo aqui uma aculação também para terminar a questão das informações falsas. Primeiro, que eu defendo que haja mais sinal de internet, ou seja, que aumente o número de usuários da internet, que o sinal da internet chegue a mais cidadãos angolanos. Defendo isso, que haja mais cultura. O que importa é você abrir muita internet, mas a mente, fechas a mente, abres a internet. Permita-me terminar. Reitero, defendo que mais cidadãos angolanos tenham acesso à internet. Defendo que mais cidadãos angolanos tenham uma consciência crítica, uma consciência cidadã no sentido de participarem ativamente na vida pública. Defendo que os cidadãos tenham cultura jurídica
tenham conhecimento sobre estas questões para que possam de facto exercer os seus direitos fundamentais e possam contribuir para o crescimento e desenvolvimento do país. Podemos criticar quem quer que seja neste país, desde que a nossa crítica não extravase os nossos direitos para violar os direitos dos outros. Defendo isso. Tá certo. A fazer o caso do Japão, educar. O Japão optou por educar ao invés de restringir com muitas leis. Educa a criança a como fazer uso das redes. Ponto final. Agora, relativamente às ONGs, ok, pela sensibilidade dos assuntos, que era do assunto que acabamos de falar, das informações falsas, ONGs, até porque as ONGs são organizações muito importantes para qualquer país, e Angola não é exceção. As ONGs têm uma importância vital, é importante que se diga isso. Eu defendo, e lemos todos aqui a fundamentação destas leis, destas propostas, né, aqui das ONGs, fala-se de terrorismo, de branqueamento de capital, por aí fora, tudo muito bem. Então, respeitamos isso. Mas eu defendo que estas leis muito sensíveis, para a sua eficácia, não devem ser aprovadas sem uma consulta pública, não só aos especialistas da área do direito, mas consultar outros, portanto, consultar pessoas detentoras de outros saberes, para que depois, no final, tenhamos uma lei que de facto possa servir e a sua eficácia seja de facto um facto. Porque se as leis de assuntos muito sensíveis foram aprovadas apenas por determinados grupos, porque também temos que admitir que pelo nosso figurino, portanto os deputados, o legislador, em muitos casos desempenha o seu papel não muito por aquilo que é a sua convicção pessoal em função do seu conhecimento científico, mas por uma questão de interesse do grupo. É importante que se diga isso, por isso que eu defendo que as questões muito sensíveis sejam de facto levadas à praça pública para consulta das pessoas. O problema é que a consulta aqui é só uma figura de estilo. Veja só, as ONGs, é preciso nós entendermos o que é que são ONGs. Né? Do termo, são organizações não governamentais. E por que surgem? Surgem exatamente para cobrir lá onde as ações governamentais não cobrem. A ideia das ONGs é essa. Onde as ações governamentais são insuficientes, grupos de cidadãos imaginam uma organização que vai fazer cobertura. Então não pode depois o mesmo governo querer controlar restritamente a atuação dessa organização, porque eu só surgi porque você foi insuficiente. O tipo de controle que querem exercer sobre as ONGs está a tornar praticamente mais um ministério. Ou seja, eu crio a minha organização, busco financiamento para a minha organização e depois o Estado é que é o meu ente. Eu torno-me um ministério para a causa que eu, por exemplo, a OIOAMBO, a Associação de Apoio aos Ouvintes. O governo quer que eu seja um ministério do governo de Angola para as pessoas com albinismo. Não é possível. Vejamos que, né, e a fundamentação teórica e tal, e aqui eu agora estou quase que alérgico a todas as iniciativas legislativas do Executivo. Porque é muita, entre aspas, né? É muita bandeira que estão a dar. E aliás, o Constitucional só levou. O Constitucional só levou tempo a mais para revogar, discutimos aqui, levou tempo a mais para revogar aquela lei de segurança pública. Mas é muita bandeira que o Executivo está a dar nas suas propostas, nas suas iniciativas legislativas. Devia deixar pelo menos que o grupo parlamentar do MPLA, que também já é um braço do próprio Executivo, propusesse as leis, porque senão mostra logo a aflição que o Executivo tem. E essa proposta de controle das ONGs, eu vou chamar mesmo assim, não é regulação, é controle das ONGs, é só mais uma jogada desesperada do próprio Executivo. Falamos da fake news, só rapidinho, falamos das fake news, dissemos que em algum momento, fiquei sem o retorno, não sei, mas acho que os ouvintes nos estão a acompanhar. Sim. Dissemos que em algum momento, em 2021, aí 2020, 2021, uma voz autorizada do partido MPLA veio ao público dizer que as redes sociais estavam a ser controladas pela UNITA. Com as ONGs não é diferente. O regime percebeu que não tem controle
político sobre as ações das ONGs, como os movimentos cívicos, como a Andeca, o Jango Cultural, a Omunga, a Associação. A maior parte das associações vieram com uma agenda de democratização do Estado angolano. E o regime não quer que se democratize o Estado angolano. Então criou mais uma lei para apertar o cerco, principalmente com o maior instrumento de ação das ONGs, que é a linha de financiamento. Com todo respeito. Porque quando nos cortam a liberdade de sermos financiados e usarmos esse financiamento para um aspecto que até é legal, porque nenhuma ONG seria documentada, seria legalizada se a sua ação fosse contrária aos interesses do Estado. Se eles legalizarem porque a ação é dentro do espectro do Estado, mas ainda assim eles perceberam que essa ação legal atenta contra o poder. Entre democratizar o Estado e manter o poder, optaram por manter o poder e asfixiar o espaço das organizações. Muito obrigado, Zé de Freitas. 931-127478 está a linha aberta. Caro ouvinte, ligue para nós e deixe o seu contributo através de terminal 931-127478. Temos o primeiro ouvinte. Bom dia, quem fala e a partir de onde? Bom dia, Mano Diamantino Sangues, bom dia a todos no painel e bom dia ao vasto auditório. João Samuel, a partir do bairro de Santa Ilha. Muito obrigado, companheiro. Em relação aos 3 pontos que nós norteiam a nossa abordagem, o seu ponto de vista, portanto, a aprovação da lei da falsa informação, portanto, veio para ajudar ou obstaculizar, portanto, a liberdade de expressão. É a minha opinião acerca do mesmo tema. O que é que acontece? Pelo menos essas leis têm conseguido praticamente implementarem sempre antes das eleições. Porque se tivermos que ver, é para fechar as pessoas, verdadeiramente para não ter aquilo que é o sentido verdadeiro da liberdade de expressão. Se tivermos que ver, há quem simplesmente consegue fazer uma denúncia a partir das redes sociais. Mas às vezes os procedimentos próprios legais por falta de literacia jurídica não conseguem provar ao tribunal. Então querem calar as vozes dessas pessoas porque sabem que tem ativistas, tem outros fazedores de opinião em que verdadeiramente conseguem denunciar e trazer as provas em coisas ligadas aos processos jurídicos. Simplesmente eu acredito que querem mesmo verdadeiramente implementar essas leis para assim finalmente poderem fazer a manutenção do poder. Verdadeiramente era a minha opinião e estamos a seguir a partir de outro lado. Muito obrigado. Bom trabalho. Muito obrigado, nós agradecemos pela participação. Está assim a linha aberta 931-127478. O nosso terminal. Temos seu ouvinte. Bom dia, quem fala e a partir de onde? Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala e a partir de onde? Fala a partir da Escacilha, aqui fala o Amilcar Biven. Senhor Biven, o seu contributo em relação aos temas? Ora bem, meu amigo Diamantino, é o seguinte, nós primeiro, essa questão, primeiro o tema pertinente e eu quero saudar todos aí, para dizer que, primeiro, a aprovação, ou seja, a criação das próprias leis que nós temos aqui no nosso país, a primeira coisa que devemos fazer, quem é o executivo provincial, o executivo do governo? E agora, quais são os deputados que nós temos também? Porque se aqui tivéssemos a separação de poderes, ou seja, os 3 poderes, se verdadeiramente funcionasse e houvesse mesmo verdadeiramente essa separação, nós não teríamos essas leis que tanto violam e prejudicam a maioria que somos todos nós. Então o que é que vamos fazer? O executivo é composto pelos militantes do MPLA. O parlamentar do MPLA é o mesmo que o executivo que domina essa coisa toda. Então é impossível fazer o quê? Responsabilizar aqueles que são os criminosos que nós temos aqui no nosso país. Agora, é preciso nós entendermos, porque se do outro lado estamos a debater sobre os fake news, do outro lado estamos a prejudicar a maioria. Por quê? Hoje os piores disseminadores que nós temos no nosso país é a própria comunicação social que nós temos, que é estatal, que devia ser o elo de ligação de todos os angolanos, mas não, é a mesma que dissemina e cria ódio entre os angolanos. Então é impossível nós termos essa questão que nós temos aqui, está a se debater aqui na rádio agora. É preciso nós termos verdadeiramente o sentido daquilo que é, o que é que nós vamos fazer, porque os piores dias estão a chegar.
o próximo ano são as eleições e agora? O que é que vamos fazer? Daqui em diante vamos fazer? Porque nós estamos aqui a falar, todos os dias denunciamos os atos de intolerância em si, mas agora, a própria comunicação que deveria ser o ente daquilo que é apurar os factos, é o mesmo que depois viola, porque o que aconteceu recentemente, o que aconteceu aí, aqui no Cambiota, ou seja, aí no Capilha, é triste, porque até hoje, mesmo a própria Polícia Nacional que deve averiguar o que realmente aconteceu sobre as intolerâncias. Até que ninguém consegue dizer se verdade. Para terminar, companheiro. Para depois fazermos verdadeiramente averiguar os factos se eram por intolerância ou então por doença. Então é difícil. E acreditamos que nós, a sociedade civil e outros, devemos verdadeiramente ajudar e denunciar, porque o Presidente da República é mentiroso e o próprio executivo também é mentiroso, porque eles estão se defendendo, essa lei é para se defender e para nos criminalizar. Muito obrigado. Para vocês, bom trabalho. Muito obrigado. Nós agradecemos pela participação. Está assim a linha aberta. Caro ouvinte, liga para nós. 931127478. Diga se estas leis aproximam o Estado do cidadão ou aumentam a distância entre ambos. Bom dia. Quem fala e a partir de onde? Sim, bom dia, Santiago. Quem fala e a partir de onde? Olha, fala com o senhor Mendes Magalhães, a partir da via pública. Primeiro saudar aí os que fazem o painel. Eu também vim e agradeço por eles estarem aí. Agora, a minha questão é a seguinte: eu não tenho abuso autorizado por João Lourenço. Aliás, pelo Presidente da República, porque até eu reconheço como meu presidente. Eu reconheço como meu presidente dentro deste país. Mas a minha preocupação é a seguinte: é que as pessoas que eu acredito que essas leis serão aprovadas como temos estado a constatar. Mas a minha preocupação é que o executivo precisa saber que está ladeado por pessoas de má fé. Alguns que fazem parlamento, a Assembleia Nacional, são pessoas de má fé, pessoas sem compromisso com o país. E aí nós agradecemos que o Presidente tivesse alguma prudência quando coloca essas aprovações de leis. Precisava ter alguma prudência por ter aí pessoas que prelateiam que não são nada de má fé. A pior, o homem que me antecedeu dizia que esse país aqui, nem todos são no parlamento, são boas pessoas, e são pessoas com algum índice de crimes também, que têm problemas, e eles podem aprovar essas leis sem nenhum compromisso com o país, e quererem fazer esse país de uma Coreia do Norte. Essa é a nossa preocupação. Muito bem. Mas a minha conselho é que o Presidente tenha alguma prudência ao aprovar tais leis que nada fazem para o país. Muito obrigado, nós agradecemos pela participação, companheiros. Está em a linha aberta, quando são 9h31 minutos, 931127478. Bom dia. Alô, bom dia. Infelizmente, vamos ao próximo ouvinte. 931127478. Bom dia. Miguel, a sua chamada encontra-se. Infelizmente. Alô, bom dia. Bom dia. Perdemos o sinal. 931127478. Está a linha aberta. Bom dia. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Alô, muito bom dia. Companheiro, baixe o volume do seu receptor. Baixe o volume do seu receptor, por favor. Muito bem, quem fala é a partir de onde? Eu falo Bernardo, a partir do bairro Calunga. Seu contributo, companheiro. O meu contributo com relação a esta lei que foi aprovada, que foi uma negligência dos deputados. Então, esta lei é só para salvaguardar o partido do governo. Então, o que eu digo é o seguinte: eles que apuraram esta própria lei darão conta mais tarde que não será funcional, porque somos muitos. Nós, na sociedade civil,
recebemos as informações e estamos mais abertos na rede social, tirando a Rádio Eclésia, em que nos dá as boas informações, e as próprias redes sociais. Então, é dali onde, aliás, o partido que nos governa teve que olhar de que nessa senda, se não aplicarmos uma lei quanto esta, então alguma coisa não vai funcionar, uma vez que estamos quase, nos falta pouco tempo para as eleições. Então, eles sempre usam essa estratégia para arranjar as formas de como fazer o que eles querem. Então, eu digo que, às vezes, os próprios deputados falam que nós, como povo, temos os deputados que representam. Eu já acho mentira, porque os deputados do MPLA, eles, quer dizer, antes de chegar no parlamento, buscam as informações nos líderes. Antes de apurar, de aprovar uma lei, eles já sabem, já tiveram uma reunião com base a isso. Então, a UNITA, como representa um número, acho. Então, pronto, eles sempre sabem que, de qualquer forma, isso seja apurado. Então, eu não gosto quando dizem que temos deputados ali no parlamento que nos defendem o povo. Não, talvez a UNITA, o deputado da UNITA, mas do MPLA não. Do MPLA estão ali, servem como deputados do MPLA e salvaguardem os interesses do partido MPLA, não do povo. Não, a UNITA sim, está a defender-nos. Muito obrigado. Não. Então pronto, não quero me alongar mais, outros também vão entrar. Então muito obrigado. Saúdo o meu mano, Geo de Freitas, e que Deus te abençoe e continua a exercer essa atividade de defender este povo. Não se canse e não sinta medo com ninguém. Obrigado. Nós agradecemos pela participação. Vamos atender o último ouvinte. Vamos então voltar a. Temos sim ouvinte. Bom dia. Quem fala é a partir de onde? Bom dia. Quem Vitorino Caterta, a partir do Pompom Baixo. Senhor Vitorino, seu contributo. Olha, estou a acompanhar o tema em abordagem. É muito importante, tendo em conta os futuros desafios antevendo as próximas eleições. Bem, é quase sempre a mesma tecla que vamos debatendo. Eles a implementar e não nos ouvir. A minha questão é o seguinte: diante destas leis, já que não vão recuar mesmo, qual deve ser o posicionamento do povo? Estamos a ouvir em debate os analistas a dizerem que não é tudo que é de mal, mas também não é bom porque ele visa a reprimir, principalmente com relação às fake news, visa a reprimir cada vez mais o povo. E eu fui fazendo as minhas buscas. Esta lei chega tarde porque nas vésperas das eleições de 2022, fruto aquela correria toda que houve no Luanda, os secretários, enfim, o resto, e conforme a oposição ganhou em Luanda, fruto mesmo das redes sociais, então isso serviu de uma ameaça para que não voltem a acontecer as mesmas situações, então implementaram mais uma. É muito triste também com relação às ONGs, porque para se estatuir uma ONG no certo território, carece de alguns procedimentos, nesse caso, tratar algumas documentações que lhes possam habilitar a fazer as suas atividades. Então, se o governo aceita a aprovação dessas mesmas ONGs, por que mais criar mecanismo de os controlar por tudo que é canto, tudo por nada? Essa é a minha questão. Também por outra, eu tenho ouvido muito M5, Assembleia Nacional. É muito bonito dizer isso tudo, mas para mim seria mais Assembleia Nacional se as leis a serem aprovadas naquela mesma Assembleia viessem de toda a sociedade, ou viessem também da oposição. E quando o Executivo sempre que propõe e depois são eles que implementam as mesmas leis sempre, o que é que se espera para nós como povo? As coisas não funcionam, nem as palavras bastam. Também não é tudo desde 2002
que se perspectivou que não está a acontecer. Está a acontecer, mas não é conforme... É para terminar mesmo, companheiro? Gostaríamos que acontecesse. Muito bem, para terminar Então, mesmo. não alongo mais, saudar aí os painelistas, tudo de bom, mais logo vamos todos às capilhas, dentro da paz e harmonia, e que no final de tudo vença o melhor e que todos voltem aos seus aposentos são e salvos. Nós agradecemos. Faz bem pelo país, estaremos sempre a contribuir para alguma coisa. Muito obrigado. Nós agradecemos pela sua participação. Vamos então devolver a palavra aos nossos convidados. Começar mesmo pelo G.E.T. Freitas, o nosso tempo urge, e vamos naturalmente, portanto, terminar os dois temas que deixamos, portanto, já o outro foi concluído, mas ainda assim vamos regressar e olhar também para os aspectos do novo regime das organizações não governamentais. Passamos para a carreira, portanto, a atualização da carreira militar. G.E.T. Freitas. Bem, eu disse na primeira fala sobre essa questão que as ONGs surgem para suprir lacuna onde as OGs não chegam. Em miúdos, as organizações governamentais, os braços de um governo, os ministérios, têm áreas de atuação. Onde não conseguem atuar, onde a atuação é limitada a sua atuação, deixam alguma lacuna, deixam alguma brecha, deixam alguma insuficiência, organizações não governamentais, nacionais ou internacionais, aparecem e cobrem essas lacunas. Só que o regime tem duas faces. Nosso regime tem duas faces. Tem a cara que passa lá fora e tem o verdadeiro rosto que se vive cá dentro. Lá fora nós passamos que a nossa economia é a que mais cresce no mundo, que Angola é um país em desenvolvimento, que Angola é tudo e mais alguma coisa. Mas cá dentro é onde nós temos quase 2 milhões de pessoas em insegurança alimentar, dos quais 1,3 merecem de uma intervenção urgente do governo, porque não sabem o que é que vão comer hoje. Há em Angola mais de 1,3 milhões de pessoas que não sabem o que vão comer assim hoje, agora mesmo, nesse momento, que precisam de uma intervenção urgente do governo. E é sobre esse grupo vulnerável que muitas vezes as ONGs atuam. Só que ao atuar, precisam levar esse relatório para os financiadores. Levam para fora o verdadeiro rosto de uma Angola que o executivo não mostra lá fora. E isso dá nervo. Afinal, Angola é essa. Sim, Angola real é essa. E eles não querem que se passe essa Angola real. Porque o conceito... governo de Angola, estás a perceber? Então é mais perigosa as ações dos governantes contra o próprio Estado do que das ONGs. Mas vê, não se regulam, não se aperta o cerco aos governantes, estão à vontade para fazer o que querem, quando querem, como querem, e quer se apertar o cerco àqueles que vêm de boa vontade para apenas ajudar aquela extensão. Leva a esta mesa de debate é olhar para alguns antecedentes da aprovação desta mesma lei, que de forma natural trazem-nos essa interpretação, olhando para os factos que foram se dando ao longo dos tempos no nosso país e olhando também para a perspectiva, né? Estamos agora a falar de 2027, que será um ano eleitoral, e com a aprovação dessas leis é muito normal que existam estas presunções todas que vamos vindo a fazer, mas também com alguma normalidade, porque no final do dia quase que não existe essa ligação entre o cidadão e as instituições, e nós vamos ser autores das nossas presunções e vamos tirar as ilações que tiramos. A mesma lei que foi essa lei das ONGs teve apenas aprovação, ou seja, teve votos favoráveis do MPLA e do PRS, outros partidos preferiram tanto a abstenção, outros votaram contra, porque alguns também olharam nesta visão como sendo uma lei restritiva de direitos e liberdades, tanto ao próprio acesso às associações, uma vez que nas características da própria lei nós olhamos a questão da supervisão reforçada. A lei diz que pretende fazer uma supervisão reforçada, mas algumas organizações, como o caso da ADRA, o próprio MUDEI, a DW Angola, acreditam que
esta lei vem de forma muito forte se imiscuir nos assuntos internos e que o verdadeiro foco desta mesma lei não seja, talvez, conforme disse-se no relatório de fundamentação, que seja a prevenção tanto do branqueamento de capitais como também questões ligadas ao financiamento, ao próprio terrorismo, mas são informações que nós temos, é a fundamentação que foi feita e são as informações que foram disponibilizadas e queremos pensar que de facto seja mesmo essa a intenção do legislador, só que aqui também leva-nos para essa interpretação porque temos uma lei que tem como proponente o Executivo e não a Assembleia Nacional, mas também é normal porque se nós olharmos para a composição da nossa Assembleia Nacional, o perfil dos nossos deputados, mesmo para terminar, é muito normal que exista de facto esta característica, no sentido de que depois, quando as leis são tornadas públicas, temos uma visão de que provavelmente não representem interesses, conforme disse um ouvinte, não representem interesses dos próprios cidadãos. Muito bem, justo. Vamos agora para a revisão do regime das carreiras militares. Tem 2 minutos. Bom, a questão das carreiras militares, o que diz também o relatório de fundamentação é que com a aprovação desta lei visa-se a atualizar e conformar o regime de carreiras militares com a Constituição da República de Angola, porque segundo este relatório também a lei visa instituir na ordem jurídica angolana um serviço militar híbrido. Um serviço militar híbrido no sentido de regular a progressão de carreiras. Nós temos vindo a discutir e a reclamar muitas das vezes a forma de como determinados agentes das Forças Armadas angolanas vão fazendo a sua progressão em detrimento de outros. Um outro quesito é a gestão de efetivo militar. Com este novo regime jurídico, prevê-se que exista uma melhor gestão do efetivo militar, introduzindo a despromoção nas carreiras militares para atos que tendem contra a honra e isto até estende-se até para militares que estejam na reforma. Nós olhamos a este hibridismo, não só vai tratar de militares que estejam no efetivo das suas funções, como também para aqueles que estejam na reforma, aqueles que estejam na reserva. Tem também a questão do quadro permanente, tem a questão aqueles que estão nos serviços militares obrigatórios. Nós olhamos muito anteriormente de que os militares têm tido a fama de serem ordeiros, disciplinados, mas nos últimos tempos parece que o Executivo percebeu que tem fugido desse perfil, então daí a necessidade de se fazer a criação dessa lei, no sentido de termos militares mais ordeiros, mais disciplinados e que possam de facto servir à pátria conforme aquilo que eles juram quando terminam seus atos formativos. Justo para ter um exemplo claro de um militar, portanto de um oficial. Eu penso que o que terá também forçado, talvez possamos assim dizer também, a criação desta lei, talvez sejam os últimos acontecimentos de oficiais que terão usado as redes sociais e alguns programas de podcast que é para proferir palavras ofensivas para o Presidente da República, porque nós precisávamos perceber que o Presidente da República por si só é uma instituição e é o representante de todos os angolanos e é necessário que sobre ele o que se possa vir a dizer não profiram inverdades nem muito menos ofensas a ele, ao seu bom nome e à sua família. Muito obrigado, Justo. Esgotou mesmo o seu tempo e terminou mesmo o tempo por mim também. Exatamente, nosso tempo hoje é Doutor Memória. Estamos agora num outro ponto, portanto, a revisão do regime das carreiras militares. Bom, no entanto, começando pelo que alguns ouvintes referiram, sobretudo diante das leis que se estão a criar agora, quais devem ser as posições do povo, e depois em relação às próprias leis, que são mais leis do Executivo do que leis de facto da Assembleia Nacional.
nós pensamos que não há muito o que fazer enquanto nós não tenhamos as várias culturas necessárias. Os juristas todos os dias nos falam sobre cultura jurídica. A judicialização da sociedade vai ser também outro trigo. O Geo falou sobre a necessidade de educação das pessoas. Portanto, aqui estamos a falar da cultura social, da cultura tradicional e da cultura diversificada de um povo. Eu acho que precisamos que as pessoas de facto tenham as várias culturas necessárias para se manterem firmes, para não se deixarem levar por ameaças, porque o que está a acontecer neste momento, as 3 leis que se estão a aprovar são leis de força de um governo contra o seu próprio povo. São leis de força. São leis de ou você faz ou eu passo por cima de ti. São leis muito perigosas para o país e nestas condições, quando isto acontece, o povo tem que ser capaz de usar da inteligência e das suas capacidades para fazer frente. Necessário, como querem nos meter todos nas prisões, mente. Vamos ver se 50 mil, todo mundo vai para prisões, vai caber nas prisões. Assim, o poder do Estado angolano será só de construir cadeias e deixar de construir escolas. Será provavelmente de construir mais cadeias e deixar de construir hospitais, porque tem que pôr todos na cadeia. O que é verdade é que, enquanto nós tivermos cabeça de pensar, a verdade que existir deve ser, sim, primeiro, difundida e disseminada. Mas com esta posição, o Dr. Memória não estará a influenciar ou a impulsionar, portanto, as pessoas para estes atos? Não estou em condições de amedrontar ninguém por causa da mente dele. Não estou em condições e não o farei. Nunca o farei, mesmo diante da própria prisão que nos querem. Nós já estamos presos com leis deste tipo. Então, por que eu vou ter algum receio de dizer às pessoas que ainda usem da vossa inteligência, façam tudo o que podem, não com base nas leis criadas, mas também com base na vossa razão. A verdade mesmo para terminar da memória? Sim, tanto a verdade como as ONGs, agora essa lei PACA, essa lei PACA não tem nada a ver com disciplina ou ordem. Tem a ver com pensou com cabeça própria, pensou com juízo próprio e deu o seu ponto de vista sobre um mentiroso que disse que vai haver água para todos. Este é criminoso e porque é criminoso é indisciplinado. E disciplina não significa alienação da inteligência. Haja respeito pela inteligência das pessoas. Então, é o que se está a ver? É o que se está a ver. Veja, por exemplo, a questão do general Paca que suscitou esta lei. Não é? O general Paca disse algumas verdades que lhe pareceram verdade. Eu não acho que dizer uma verdade, seja quem você for, militar, professor, antigo combatente, etc., porque daqui a nada os professores vão ter também uma lei, não sei como é que vai ser, se vai ser diminuir patente depois de terminar de coisa, ou então diminuir o salário de reformado porque falou alguma coisa contraditória. Isto pode se estender a todas as outras profissões, só que vão me dizer que não, a militar é diferente do professor. Não, as pessoas são todas profissões. Quando chegam ao nível de profissões, são todas profissões. Muito obrigado, Dr. Memória Fica. Jornalista Alcides David. Bom, quando o Dr. Memória
palavra lei PACA, eu fui-me assim a rir. Aquela questão, né, das características da lei, da generalização e abstração, né, então, estou falando de lei PACA, mas a questão que deve ser chamada é a questão que as leis têm como características a generalidade e a abstração, mas pronto. O Dr. Pompeu falou um bocadinho daquilo que provavelmente terá motivado a criação desta lei, mas a lei dispõe para o futuro a regra geral. Sangev, sei que estamos em crise de tempo, mas aqui, muito rapidamente, aqui um dos nossos ouvintes falava de que em muitos casos os órgãos de comunicação promovem o ódio, passando informações falsas. Diante desta situação, é importante que todos nós estejamos atentos a todos os fenómenos, a todas as situações, e naqueles casos que tivemos que reconhecer que temos que dar a mão à palmatória, temos que dar a mão à palmatória no sentido de corrigirmos as situações e fazer o trabalho que possa de facto estar em conformidade com aquilo que é a base legal da profissão e corresponder naturalmente com as expectativas do cidadão, até porque a comunicação social deve jogar um papel como que também de fiscalizador, escrutinador daquilo que é o exercício daqueles que têm o poder público. Ora, relativamente a este último assunto da proposta de lei que altera a lei das carreiras militares, o assunto muito comentado, o assunto que suscita muitas análises é de facto a questão da promoção, despromoção, a questão do posicionamento, da expressão dos militares, mas aqui o meu ponto de vista é o seguinte: o militar é essencialmente um cidadão. O militar é essencialmente um cidadão que tem naturalmente que cumprir o seu código de disciplina, mas também não pode abrir mão ao seu direito de liberdade de expressão. Porém, ao exercer o seu direito de liberdade de expressão, deve naturalmente fazê-lo dentro da Constituição. Pode fazer um militar, um general, pode fazer uma crítica, aí na condição de cidadão, uma crítica ao titular do Poder Executivo, sem necessariamente ultrajá-lo. Mas pode, independente de ser militar, mas pode. Agora, eu fiquei preocupado, só não percebi muito bem, eu fiquei preocupado, por exemplo, com alguma parte desse diploma onde o deputado, o mais velho, Boa Vida Neto, portanto, dizia que é uma parte onde, não sei se percebi muito bem, mas que o militar não podia fazer uma crítica ao seu superior hierárquico, por aí fora, uma crítica publicamente, né, publicamente. Aí resta agora saber, portanto, essa crítica ele faz como militar ou como cidadão? Se for como cidadão e a crítica estiver dentro dos marcos da lei, eu acho que nada obsta de fazê-lo. É cidadão, tem liberdade de expressão. Exatamente. Agora, se for questões militares, ali sim deverá fazê-lo em fórum próprio, na disciplina militar, questões de segredo de Estado e tudo mais, mas como cidadão tem toda a liberdade de expor a sua opinião, de criticar, de olhar para a realidade social e criticar, propor soluções e tudo mais, sem problema, desde que claramente não ultraje e não viole o direitos fundamentais dos visados. Muito bem, Alcide David, estamos na rota final. Em 5 segundos, que preocupações do cidadão devem merecer maior atenção? Em 5 segundos, portanto, que preocupações do cidadão comum devem merecer maior atenção, portanto, com a aprovação destas leis? Portanto, todas as preocupações conexas a estes assuntos que nós discutimos, tanto mais que eu já disse que em questões muito sensíveis, estes diplomas, no meu ponto de vista, devem ser levadas à consulta pública para que possa ser enriquecida e isso possa resultar num diploma que possa de facto servir e também para a sua eficácia, porque já disse antes que em muitas circunstâncias, nem todas, mas em muitas circunstâncias, o legislador faz o seu trabalho não muito pelas suas convicções, os seus conhecimentos científicos, mas por interesse de grupo. Então, as leis muito sensíveis devem ser levadas à consulta pública. Gente Freitas. Bem, sobre essa questão da lei PACA, de forma muito rápida, porque o tempo já está contra nós. Bem, não é em vão que a lei lá aqui fora recebeu o nome de lei PACA, né? O resto que suporta essa lei são só argumentos para ornamentar o pacote legislativo.
mas no fundo a lei visa restringir mesmo essa liberdade que o general Paca teve de vir a público e tecer duras críticas ao presidente João Lourenço, enquanto também chefe de Estado-Maior, o presidente tem o título de comandante-em-chefe, não chefe de Estado, comandante-em-chefe, os generais devem subserviência a ele. E aí o general Paca entende o legislador, entendeu o executivo que precisa produzir mais uma lei, estamos aí na mesma conversa, para cada assunto que lhe incomoda, ele vai produzir uma lei. E acabou produzindo uma lei. Eu quero aqui só chamar a atenção de forma muito rápida. Os oficiais superiores que existem em Angola, com exceção daqueles que José Eduardo dos Santos patenteou por carreira política, houve um grupo que foram patenteados por carreira política, quase todos eles resultam de processos de guerra. Em 5 segundos, sim, não, é rápido mesmo. Resultam de processos de guerra. Então, são mesmo militares de facto, não são só de academia, são pessoas que andaram na frente do combate. E desses, João Manuel Gonçalves Lourenço é um deles. E outros governantes que são militares de facto, que hoje abraçaram a carreira política. Então, quando falarem como político, e é difícil tirar o político do militar na mesma pessoa. Em algum momento, o militar vai falar como político. Quer dizer que eles estão a se armadilhar, eles estão a fazer uma armadilha para eles próprios. Muito obrigado. Para terminar mesmo. É mesmo para terminar. A não ser que a lei só vai punir quem fala mal, quem fala bem não. Mas não é isso que a proposta diz. A proposta é transversal. É para o militar não falar política. Corta um direito fundamental do militar, que também é cidadão, deve participar na vida pública e deve ter o direito à liberdade. Para terminar, a minha pergunta é: tudo isto que o MPLA está a criar, não é? Por exemplo, vão despromover um militar que teve toda a vida no combate por ter emitido uma opinião política, vai ser despromovido agora já na reforma. Isso é criar uma revolta no seio de um verdadeiro soldado. A minha pergunta é: tudo isso que está a criar, essas 3 leis que nós falamos e outras conexas a essas, dá conforto agora que o MPLA é governo? Se amanhã o MPLA for a oposição, 2027, se for a oposição, vai se sentir mesmo bem com esse conjunto de leis que ele próprio está criando? Muito obrigado. Porque é preciso pensar no Estado para lá da governação do MPLA. Agora dá conforto porque são governo, mas amanhã, se não forem governo, muito obrigado. Vão se sentir perguntas ficam ao ar. Exatamente. Doutor Justo, 5 segundos para concluir. Bom, a concluir, queremos parabenizar o Jango Cultural pelos temas de debate, dizer que também o tempo foi insuficiente para uma abordagem tão exaustiva, mas ainda assim queremos pensar que vamos continuar a discutir esses assuntos, e as leis ainda não foram promulgadas pelo Presidente da República, ainda podem passar por algum crivo. O que nós devemos fazer nessa altura é continuar o diálogo com os nossos representantes, que são os deputados, mas embora digamos que um e outro não nos representa, mas devemos presumir que todos aqueles representam-nos a todos e estão ali por nós e para nós. Muito obrigado. Doutor Memória? No final, dizer em resumo que todas as 3 leis que debatemos aqui são para aprisionar as mentes, aprisionar a inteligência das pessoas. É só isso que querem fazer e nos deixar todos sem ação. Muito obrigado, doutor Memória. Nós agradecemos a cada um dos convidados por terem aceito. Alcido David, bem rapidamente, 2 segundos. Humanismo, cientificidade e patriotismo. Muito obrigado. Nós agradecemos por terem aceito o nosso convite. Prometemos mesma hora e sintonia. Também na mais uma edição, por sinal a última do mês, esse programa gerado do Padre Carlos Alberto Luciano Java, garantia técnica do de Mateus. E exatamente, queremos também informar ao público ouvinte que às 16 horas pontualmente, portanto, será na Biblioteca Provincial, entradas livres com o Dr. Paquis. Então, estão convidados, os lugares são limitados. Muito bom dia, vem o Magazine Eclésia com a minha colega Esmeralda Gimes. Esmeralda Gimes, bom dia.